Olá, exploradores das verdades. Sejam bem-vindos ao Rastros da História Oficial. Hoje, não vamos desenterrar mitos antigos ou civilizações perdidas, mas sim um segredo industrial e científico que data do início do século XX. Vamos falar sobre o homem que, literalmente, eletrizou o mundo, mas cujo sonho de energia limpa e gratuita foi destruído, reescrito e banido dos nossos livros de história. Estamos falando de Nikola Tesla e da história de Wardenclyffe, o projeto que poderia ter mudado o destino da humanidade. A história oficial nos diz que Tesla foi um gênio excêntrico, o pai da corrente alternada Acre, que perdeu a batalha final contra Thomas Edison. É uma história limpa, linear e, acima de tudo, incompleta. O rastro que a história oficial esconde é o projeto que consumiu a vida e a fortuna de Tesla e que representava a maior ameaça ao modelo de negócio baseado em combustíveis fósseis e distribuição de eletricidade por cabos, a transmissão sem fio de energia. Em 1901, na costa de Long Island, Nova York, Tesla começou a construir a Torre de Wardenclyffe, também conhecida como a Torre Tesla. A estrutura de 57 metros, coroada por um domo gigante, não era apenas uma torre de rádio. Era o protótipo de um sistema global. O seu sonho era criar uma estação de energia global que não apenas transmitisse informações como o rádio, que Marconi acabaria patenteando, mas que também distribuísse energia elétrica em grandes quantidades, sem a necessidade de fios. Tesla não falava de Wi-Fi. Ele falava de eletricidade gratuita e abundante para o mundo. Seus princípios se baseavam na ressonância da Terra. Tesla acreditava, e suas demonstrações iniciais em Colorado Springs confirmaram, que a Terra era um condutor gigantesco. Ele planejava injetar energia de altíssima frequência na ionosfera, transformando o próprio planeta em um circuito que poderia ser acessado por qualquer receptor simples. Uma casa no meio do deserto, uma aldeia na África. Todos teriam eletricidade simplesmente inserindo uma haste no solo. Isso nos leva ao nosso primeiro rastro de supressão. J. P. Morgan, o famoso financista de Wall Street, concordou em investir $150 mil em Wardenclyffe. Mas ele tinha uma visão de negócio baseada em medir o consumo e cobrar pelo uso. Quando Tesla, em um momento de euforia, revelou que seu sistema poderia oferecer eletricidade de graça, Morgan viu o fim do seu modelo de investimento, que dependia da venda de cobre para cabos e do controle da distribuição. A pergunta de Morgan a Tesla foi brutalmente pragmática. Onde colocaríamos o medidor? O financiamento de Morgan cessou abruptamente. Wardenclyffe, a cidade da eletricidade livre, nunca foi concluída. Em 1906, Tesla ficou sem fundos. Os poderosos interesses da época, os magnatas do cobre, do carvão e da distribuição de energia, viram no projeto de Tesla uma ameaça existencial. Se a eletricidade fosse gratuita e universal, a base do poder financeiro e industrial da época desmoronaria. A Torre de Wardenclyffe permaneceu em pé, um lembrete ameaçador do que poderia ter sido. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos da América, sob a desculpa de que espiões alemães poderiam usá-la como foral, dinamitou a torre. A estrutura que representava o futuro foi reduzida a escombros, em nome da segurança nacional. Mas a supressão não parou aí. Ela se moveu para os livros de história. A narrativa foi editada para celebrar as invenções de Tesla, como a Acre, o radiocontrole e o motor de indução. Mas o seu trabalho mais radical, a energia limpa e sem fio, foi marginalizado como a loucura de um velho cientista. O silêncio sobre a possibilidade da energia livre serviu a um propósito: garantir que a infraestrutura de distribuição por cabos e a dependência de combustíveis fósseis se consolidassem como o único caminho. A história oficial precisava de um vilão, ou, pelo menos, de um cientista incompreendido para explicar a ausência dessa tecnologia. O rastro final, e talvez o mais assustador, é o que aconteceu com os arquivos pessoais de Tesla, quando Tesla morreu sozinho, em um quarto de hotel em Nova York em 1943, o Polícia Federal norte-americana e o Gabinete de Propriedades de Estrangeiros invadiram o local e confiscaram todos os seus documentos, anotações e modelos. A razão oficial
era proteger informações vitais de guerra. A realidade, para muitos, é que se tratava de um acerto de contas final. Um ato para garantir que a pesquisa sobre energia livre e outras tecnologias disruptivas como o raio da morte, que ele supostamente inventou, nunca vissem a luz do dia. O governo dos Estados Unidos da América liberou alguns desses documentos décadas depois, mas com muitas informações editadas, ou faltando o conhecimento mais avançado de Tesla, aquele que não podia ser medido ou cobrado, foi efetivamente apagado do domínio público. O que o rastro da história oficial nos revela, neste caso, é um mecanismo de controle. Não é apenas sobre quem ganha a guerra, mas sobre quem controla o recurso essencial. A energia é poder. A energia gratuita e abundante é poder para todos, o que, ironicamente, dilui o poder de poucos. Tesla não falhou porque sua ciência era ruim. Ele falhou porque sua visão de um futuro elétrico, descentralizado e gratuito, era incompatível com o modelo econômico e político da sua época. E, talvez, ainda seja com o nosso. A história que aprendemos é a história dos vencedores dos negócios, não necessariamente a história da melhor ciência. A Torre de Wardenclyffe, hoje, é um museu e um memorial, mas sua verdadeira lição permanece. O caminho para a abundância foi pavimentado e depois bloqueado. O futuro que Tesla sonhou, de eletricidade sem cabos e de energia limpa para todos, está esperando que nós, os navegantes digitais de hoje, finalmente o desenterremos e o questionemos. Deixe nos comentários. Você acha que a tecnologia de Tesla foi perdida ou deliberadamente escondida para proteger interesses financeiros? Sua opinião é fundamental para desvendar este e outros segredos. Não se esqueça de curtir este vídeo e inscrever-se no Rastros da História Oficial.